Olá, o Estação Cultura está no ar. Falamos de literatura, música e cinema no programa de hoje. Começamos com as atividades em comemoração aos 100 anos de nascimento do escritor argentino Julio Cortázar. O Espaço Cultural Aldeia, aqui em Porto Alegre, tem atrações amanhã e quarta. E conversamos agora com o músico e pesquisador Sérgio Caran, que participa do evento e que acompanha a vida, né, como leitor do Julio Cortázar. No ano passado você organizou um livro que reunia contos do escritor pela IPM. Que livro é esse? Isso, é o Autoestrada do Sul, é uma coletânea de contos, tem 8 contos ali. Eu fiz a seleção dos contos e a apresentação, que é um pouco da biografia dele, né, contando a vida toda dele, desde que ele da Argentina até depois quando ele foi para Paris, e ligando isso com a obra, com o desenvolvimento da obra dele. Foi bem legal fazer esse livro. Difícil, eu imagino, escolher 8. É difícil escolher, dá para fazer, do Cortázar tu pode fazer, sei lá, umas 4 ou 5 antologias com contos totalmente diferentes e todas vão ser boas. Mas aí, claro, aí tu acaba exercendo alguns critérios, assim, teus, né, também de gosto pessoal, mas assim, tem lá 3 ou 4 contos que eu acho que não ficam fora da antologia de ninguém, assim. E amanhã é o dia de se comemorar o centenário de nascimento. Ele nasceu em 26 de agosto de 1914 e vai ter uma programação super especial lá no Aldeia, né, para lembrar o nascimento do escritor. E vocês vão também falar um pouco sobre jazz, né? Eu acho que a ideia de reunir, vai estar o Pedro Gonzaga também e a Mirna Spritzer, né, participando da conversa, e vai ter leitura dos textos e tal. Não tem muita ideia de exatamente o que vai acontecer, mas assim, e considerando que o Pedro também é músico, né, também toca saxofone, nós não vamos com os saxofones lá, né, que eu saiba. Eu pelo menos não vou. Não vai levar? Mas certamente a conversa vai girar um pouco em torno disso, assim, porque o Cortázar era fãzão, assim, super fã de jazz. Isso aparece, né? na obra dele? Olha, aparece muito, como numas referências que ele faz, assim. Tem um que é sobre Charlie Parker, né? Isso, uma homenagem. Tem uns personagens que falam, ficam conversando e ouvindo música, e tem um conto que está na antologia, que está na Autoestrada do Sul, que se chama O Perseguidor, que é na verdade, é uma biografia, assim, muito mal disfarçada do Charlie Parker, que era um super saxofonista de jazz. E o Cortázar publicou isso em 59, assim, pouco depois do Parker morrer, e é um dos melhores contos dele. É um conto largo, assim, um conto grande, é uma novelinha quase, assim, a meio caminho entre o conto e o romance. E é um dos melhores contos dele, assim. Então, era direto, assim, né? O assunto jazz para ele estava sempre muito presente. E no livro que você organizou, assim, quais são alguns dos contos, né, porque temas ele passeia na sua obra? Bom, tem esse conto, tem O Perseguidor, que é sobre jazz, sobre o músico, sobre o Charlie Parker. Tem um conto esse que dá título ao livro, que é a Autoestrada do Sul, que é a história de um congestionamento que dura assim um tempo meio indefinido, meses, assim, né? Dura meses, uma coisa que as estações se sucedem e tal. Então não sabe, e vai acontecendo de tudo, assim. Os caras estão trancados na estrada, como se fosse uma volta ali de Tramandaí para Porto Alegre num domingão, assim, sabe, em pleno verão. Já imaginou aquilo durar assim dias? Daí começa a ter relações entre as pessoas e tal, o cara do carro que vai conversar com a guria não sei, da caminhonete. Acontece de tudo um pouco, assim. Tem a Autoestrada do Sul, tem esse conto, tem A Porta Condenada, que é um conto de mistério, assim, é um personagem que vai para um hotel em Montevidéu e ele se dá conta que tem aquelas portas de hotel que estão fechadas mesmo, no conto se chama Porta Condenada. Isso foi traduzido de várias maneiras no Brasil, tem umas 3 traduções desse conto, cada uma tem um título diferente. E aí o cara começa a ouvir um choro de criança, mas o cara do hotel diz para ele que não tem ninguém lá, que não tem criança nenhuma, que só tem uma mulher. Esse é todo o clima do conto de terror, assim. E são alguns desses temas que vão estar amanhã nesse debate, nesse bate-papo, né? Eu acho que a gente vai, se for possível, vamos acabar falando de tudo, assim, de todos os temas que fascinaram o Cortázar a vida inteira. Assim. Sérgio, obrigado pela tua participação aqui. Dil, continua com a gente agradeço. Daqui a pouco para as dicas de leitura dessa semana. E lembrando, então, que o evento que faz essa homenagem aos 100 anos de nascimento de Julio Cortázar acontece amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, lá na Aldeia, na Rua Santana 252. E a Festa do Cinema Italiano 8:30 está na 7ª edição internacional e pela primeira vez ocorre no Brasil, aqui em Porto Alegre.
um festival dedicado à exibição do cinema italiano contemporâneo. O 8,5, que leva o nome do clássico de Fellini, quer mostrar por meio dos filmes a riqueza e a complexidade das realidades social, política e cultural na Itália da atualidade. O evento foi criado há 6 anos em Portugal e sua programação já passou por países que falam português, como Angola e Moçambique. Essa edição foi centrada no tema família. Eu acredito, digamos, que de certa forma o cinema italiano será mais entendido aqui pelo fato de alguns laços ainda permanecerem na cultura geral aqui do povo do Rio Grande do Sul. Terá provavelmente, ainda estão outras sedes aqui no Brasil, mas acho que foi importantíssimo trazê-lo aqui como primeira edição no Brasil, ser aqui no Rio Grande do Sul. O excepcional é que esta primeira edição conta já com 6 filmes dessa secção Panorama, todos inéditos aqui em Porto Alegre, a maioria são inéditos no Brasil. Portanto, é uma novidade absoluta. 2 serão antestreias, mas os outros realmente nunca chegaram aqui no território brasileiro para o grande público. Entre os 8 filmes da mostra se destacam Uma Família Perfeita, de Paolo Genovese, Viva a Liberdade, de Roberto Andò, A Máfia Mata Só no Verão, de Pier Francesco de Liberto, e Nós Não Somos Como James Bond, de Mario Balsamo. Nós temos 2 linhas de programação, uma que chama Altre Visioni, são de certa forma linguagens cinematográficas um pouco diferentes, a linguagem do documentário, por exemplo, do curta de animação, do curta documental. E, digamos, a primeira secção, que é Panorama, que são filmes normalmente, podemos dizer, mainstream, portanto não são assim tão cult, não é? São filmes assim que, de certa forma, representam a atual produção cinematográfica italiana, que é uma produção muito interessante porque não fica só num nicho, é muito comunicativa, trabalha muito com enfim, um elemento que é característico da cultura italiana, que é a comédia. Também fazem parte do festival uma seleção de curtas sobre a cultura italiana no estado, curtas de animação, um cine-jantar e workshops da cultura e do idioma italianos. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E Gil, hoje você começa com um livro juvenil. Exatamente, Mariana Fênix e Pedro Centauro, do Valmor Santos. A novela acompanha a trajetória de 2 jovens que estão deixando a infância e entrando na adolescência. E os ritos de passagem nem sempre são fáceis. O livro foi inspirado na música Cavalo Azul, do Gelson de Oliveira. Mariana Fênix e Pedro Centauro, do Valmor Santos, é uma novidade da WS Editora. Bom, e agora você prossegue com um livro de contos. Pequena coleção de grandes horrores, do Luiz Braz. São mais de 60 histórias, algumas curtíssimas, em que o autor aborda os mais variados temas, da globalização ao fanatismo religioso, do aquecimento global à corrupção política. Interessante, Nilton, que nesse livro o autor busca em determinados momentos formas alternativas de narrar. O livro foi contemplado com uma bolsa do programa Petrobras Cultural. Pequena coleção de grandes horrores, do Luiz Braz, é da editora Circuito. E para fechar, um livro de poesia de um autor que já nos deixou há algum tempo. Exato, um lançamento muito importante, Nilton. Henrique do Vale, Obra Reunida, novidade do nosso Instituto Estadual do Livro. Nascido no Rio de Janeiro, o poeta consolidou aqui em Porto Alegre sua curta obra. Ele lançou apenas 3 livros em vida. O IEL reuniu a obra do Henrique do Vale e acrescentou um material inédito. A organização do volume ficou a cargo do poeta e professor de literatura da URGS, Paulo Sebem. Henrique do Vale, Obra Reunida, é uma publicação do IEL em parceria com a Corag. O Paulo até esteve aqui na semana passada conversando com a gente sobre esse livro. É um livro muito importante. Aliás, o IEL tem lançado coletâneas, livros bem interessantes, aí o pessoal podia conhecer, não vai se arrepender. E no sábado tem o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura. Exatamente, a partir das 11 da manhã. Obrigado, até semana que vem. Até lá. E agora nós encerramos o programa com a banda O Terno. O Grupo Paulista se apresenta hoje pela primeira vez em Porto Alegre, no Bar Opinião. Fique então com a música Tic Tac. Tchau e até a próxima edição.
guys.